Guardas municipais de todo o Brasil, também sociedade civil organizada, operadores da segurança pública e justiça criminal que acompanham o nosso trabalho. A Câmara dos Deputados aprovou e vai ser promulgada pelo Congresso Nacional uma PEC, uma proposta de emenda constitucional de número 122/2015. Essa PEC, que poucos estão comentando sobre ela, mas ela tem uma relevância muito grande, porque ela vai alterar o artigo 167 da Constituição Federal, que trata da questão orçamentária, financeira, vinculação, desvinculação, que estabelece uma série de regras sobre a questão orçamentária, fiscal. Ela vai alterar inserindo o inciso 7º no artigo 167 da Constituição Federal, que vai colocar uma proibição, uma vedação às leis infraconstitucionais que possam aprovar algo que de certa maneira vem impactar orçamentariamente ou financeiramente os entes da federação, nosso caso aqui especificamente os municípios, sem apontar uma fonte de custeio, uma fonte de financiamento. Então essa PEC promulgada, que ela já foi aprovada nas duas casas, será promulgada pelo Congresso Nacional, porque no caso PEC não é sancionada. A Presidência da República sanciona leis que são aprovadas pelo Congresso Nacional, mas quando se trata de PEC, proposta de emenda constitucional, ela é promulgada pelo próprio Congresso Nacional, pelo presidente do Congresso Nacional. Então essa PEC 122/2015, ela já traz um prejuízo, porque ela vai inviabilizar todos os projetos de leis que estão em tramitação, tanto na Câmara como no Senado Federal, que tragam algum tipo de impacto orçamentário e financeiro para os entes da federação, em particular os municípios. Aqui eu quero trazer a atenção de vocês especificamente para o PL 1663, que trata do piso nacional dos guardas municipais. Percebam só, pessoal, o piso nacional que o Lincoln Portela está na relatoria desse projeto, inclusive com um parecer já aprovado, ele se inviabiliza com a promulgação da PEC 122/2015. Por que se inviabiliza, Zé? Porque essa PEC fala que qualquer projeto de lei que for aprovado, que impactar orçamentariamente, financeiramente nos entes da federação, aqui nós estamos falando de município, se não apontar uma fonte de custeio, uma fonte de financiamento, seja o objetivo acrescentar novos serviços, ampliar novos serviços, ou até mexer com recursos humanos, com o pessoal, com o salário dos funcionários públicos, se não apresentar fonte de custeio de financiamento, não pode, é inconstitucional. E o nosso PL 1663, ele só estabelece um piso nacional para os guardas municipais, mas não estabelece uma fonte de custeio, uma fonte de financiamento. Só fala que a União deve aí ajudar os municípios. Então percebam só a relevância até para os futuros projetos de leis e para que a gente venha reformar as proposituras que já estão em tramitação no Congresso Nacional, para que a gente tenha esse cuidado de, ao perceber que esse projeto pode impactar no orçamento municipal, já buscar qual que será a fonte de custeio de financiamento. A única exceção da PEC 122/2015 é a questão do piso do salário mínimo, porque o piso do salário mínimo é uma coisa nacional e traz uma exceção. Mas nos outros casos que altere, que impacte na criação de novos serviços, de ampliação dos serviços existentes, na questão de recursos humanos que vem impactar, ela se inviabiliza, ela tem uma vedação, agora na própria Constituição, uma proibição. De fato, essa PEC ela tem a sua relevância, porque muitas das vezes os prefeitos, a gente participa de diversas reuniões com prefeitos, as entidades que defendem os prefeitos reclamam sempre que o Congresso Nacional fica criando novos serviços para os municípios, no caso especificamente os municípios, e não apontando uma fonte de financiamento, de custeio desse serviço, que isso traz um cargo maior para o chefe do Poder Executivo, que já tem um orçamento muito apertado. Então essa ponderação ela é relevante. Mas o problema maior
é que nós temos uma dificuldade gigantesca de criar uma fonte vinculada de financiamento, de custeio de serviços públicos, até para aumentar o salário do pessoal, o salário dos profissionais. Mas fica aqui essa comunicação para que vocês fiquem sabendo que houve a aprovação dessa PEC, ela será promulgada pelo Congresso Nacional, PEC 122/2015, que veda, ela vai alterar o artigo 167 da Constituição Federal, criando o inciso 7º para vedar qualquer projeto de lei que traga um impacto orçamentário para os entes da federação sem apontar uma fonte de custeio de financiamento. Para o vosso conhecimento. Então a gente vai ficar muito mais engessados a partir da promulgação dessa PEC. Vamos ter que buscar outras formas de atuação e de qualificar as nossas proposituras para que os municípios também não tenham prejuízo e para que as populações que vivem nos municípios também não sofram prejuízo com esse engessamento que o próprio Congresso Nacional está fazendo por meio de uma proposta de emenda constitucional de tamanha relevância. Forte abraço.